Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Como eu sempre digo, aqui as pautas são de diversos assuntos, diversos segmentos, porque afinal todos nós queremos saber de um pouquinho de cada coisa, né? Fizemos pautas na área de saúde, na área política, na área do desenvolvimento, mas sempre focado para frente, trazendo assuntos que nos interessam para poder prospectar o futuro, tentar entender cada vez mais quais são os mecanismos do desenvolvimento, o que está acontecendo no mundo. Afinal, hoje, através de um celular, através de uma internet, você chega em qualquer lugar do mundo. E como estão essas relações entre todos nós? Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o José Ricardo. Ele é co-chairman do LEAD China, um especialista na China. E eu falo especialista porque morou lá. Porque às vezes a gente escuta pessoas falando tanto de China, mas que ainda não tiveram essa vivência. E nada como você estar ali pisando na terra, conhecendo tudo isso. E no mundo globalizado não dá para querer desprezar o que acontece na China. Aliás, ela está aqui, está dentro da nossa estrutura Brasil, mundo e por aí afora, essa grande potência. Zé Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui do Desenvolve Vale, falar de um tema tão importante, né? Muito obrigado, Kiko. Estou muito honrado e feliz de estar aqui com vocês, com o programa do Desenvolve Vale, com esse prestígio e para falar sobre China, falar sobre futuro, falar sobre tecnologia e sustentabilidade. O que o mundo quer ser aqui na frente? E acho que é isso que a gente precisa hoje aprender com os chineses. Zé Ricardo, você está falando um ponto que realmente é importante. Nós estamos vendo agora os carros da China, né? A China, alguns anos atrás, as pessoas não colocavam, talvez assim, tanta esperança de que poderia estar consumindo tantos produtos chineses. E hoje, o que se escuta, isso não se faz mais aqui no Brasil, porque já consome da China, mas também tem uma relação importante de produtos brasileiros que são consumidos na China. Se estabeleceu uma linha econômica muito importante. E você teve a oportunidade de morar na China. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: dá para alguém não conhecer a potência da China? Não é possível mais ignorarmos a China. O gigante asiático, ele despertou. Importante a gente contextualizar, Kiko, que a China, ela dominava economicamente o mundo e parou numa janela de 200 anos, quando houve a Guerra do Ópio. E agora ela só está retomando o poder. É que a nossa memória é uma memória curta e o Brasil é um país muito jovem. Sim. Estamos falando de um país de 500 anos para um outro país do outro lado do mundo com 5.000 anos de cultura milenar. Uhum. Esse já é um grande choque. Hoje, quando falamos de futuro, numa população que tem 1,4 bilhão de pessoas, 800 milhões de pessoas na classe média, que tiraram, de acordo com o Banco Mundial, que é uma organização ocidental, 770 milhões de pessoas da pobreza extrema. Tem que respeitar isso. Tem que respeitar. E hoje, quando falamos sobre China, a relação entre Brasil e China é uma relação muito feliz, uma relação muito benéfica. Porque você acabou de mencionar sobre os veículos elétricos. A China e o Brasil têm 51 anos de relações diplomáticas. Iniciamos a relação diplomática em agosto de 74. Tradicionalmente, nós temos um comércio de importação e exportação entre Brasil e China de 160 bilhões de dólares. Sendo 100 bilhões de dólares de produtos que o Brasil exporta para a China e 60 bilhões de dólares que a China exporta para o Brasil. Então nós temos um superávit, mas 1/3 de tudo que a gente produz no agro é exportado para a China. Olha aí. Exatamente. Se fala muito, né, de produtos chegando, carros, roupa, essa parte toda de consumo de brinquedos e tudo mais, é China, China, China. Agora, acaba sendo um equilíbrio também para a economia, quando você percebe que existe a aquisição de bens do Brasil, lá como você bem está colocando, né? São 100 bilhões de dólares que a China compra de produtos brasileiros. Às vezes a gente pensa que só nós estamos consumindo produtos deles. Não, está aqui
os dados que estão sendo colocados. Agora, essa questão, né, a gente vê hoje está muito comum, você vê os Estados Unidos, toda hora coloca a China como um contraponto, etc. A China hoje como segunda economia mundial, tem uma expectativa aí que passe a ser a primeira em algum momento, mas isso para nós não é tão importante. Eu te pergunto, hoje tem potencial de aumentar o número de empresas brasileiras que possam vender os seus produtos na China? Existe esse espaço? Sem dúvida alguma. A China, com uma população, uma classe média de 800 milhões, sabendo todo o potencial que o Brasil produz e exporta, nós temos majoritariamente a exportação de minério de ferro, soja, petróleo, celulose e proteínas animais. Carne, né? A carne bovina, o frango, né, dentre outras proteínas. Mas toda a exportação desses produtos tem muita tecnologia embarcada, por exemplo, numa produção de soja. Assim, verificarmos a tecnologia, a inovação que a Embrapa aplicou, a gente vê que não é só a soja, né, naquele estado com pouco valor agregado. A gente pode melhorar essa relação. Vide, por exemplo, a questão do café. Quando você mencionou sobre o tarifaço, no primeiro dia de tarifaço americano aqui aos segmentos comerciais brasileiros, Sim. A China anunciou 187 empresas brasileiras habilitadas a exportar café para a China. Olha aí, não, realmente. 187. Isso é um equilíbrio, né? Traz um equilíbrio para todos nós. E outra, Kiko, quando falamos desse comércio tradicional entre Brasil e China, nós estamos esquecendo dessa nova pauta de relação Brasil-China, que é a pauta voltada à inovação e à sustentabilidade. Ou seja, empresas de comércio eletrônico, de data center, internet das coisas, inteligência artificial, alguns já chamam de AI IoT, que é a inteligência artificial com a internet das coisas. Veículos elétricos, como você mesmo mencionou. Temos aí a fábrica da BYD em construção em Camaçari, na Bahia. Impressionante os carros. A Great Wall Motors em Iracemápolis. Né? A GAC procurando, negociando com governos de estado para a instalação de uma planta. Então, há muito investimento chinês com alto valor agregado, com transferência de tecnologia vindo aqui para o Brasil. Muito bom. Zé Ricardo, nós temos um intervalo comercial. E olha, gente, então hoje tudo sobre a China. Você, empreendedor, olhe para o seu negócio na perspectiva de também tentar vender para a China. A gente precisa abrir realmente assim, a linha de pensamento e ver outras alternativas. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. A pauta hoje é China. Nós estamos aqui com o maior especialista da China, morou lá, desenvolve projetos de desenvolvimento entre os dois países, Brasil e China. E é muito importante, você empreendedor, você que pensa em exportar para a China ou importar algum produto deles, conhecer como funciona tudo isso. Ô Zé Ricardo, a gente estava falando da potência, né, da China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Nós temos 200 e poucos milhões aqui, já achamos que o Brasil é gigante. Imagina a China com 1 bilhão e 400, um desafio. Como é que o brasileiro é visto na China? O brasileiro é um povo muito bem quisto na China. O chinês ele tem muito interesse em conhecer mais o Brasil, até porque, sobre algumas óticas, o Brasil ainda é um enigma. Então, a China hoje vê o Brasil como um oceano azul de oportunidades. A China já sabe, e aí eu falo pela minha experiência, né? Eu fui para a China, a minha primeira viagem foi em 2005, mas eu mudei para a China em 2007. Você foi fazer o que lá, me pergunta? Em 2005 eu fui acompanhar o meu pai, numa época, numa visita de uma delegação à China. Tá. E foi uma viagem muito rápida, Kiko, porque foram 5 dias de China e Japão juntos. Então foi só uma fotografia muito superficial. Tá. E me mudei para a China em 2007 para representar um escritório de advocacia brasileiro, de 2007 a 2012. Fui para lá com o objetivo de ficar 6 meses e esses 6 meses se tornaram 5 anos. Você é advogado? Sou advogado, de formação.
Então você foi para lá representando o escritório jurídico. Exatamente. Tá. Hoje eu represento uma plataforma que chama o Lead China, né? Tá. Que é dentro do ecossistema do Lead, como principal papel unir o empresário brasileiro com o empresário chinês. Fazer negócio. Fazer negócios. E nós... É importante fazer negócio, viu, gente? Vamos parar com esse preconceito de não falo de negócio, não é importante. A gente precisa de prosperidade. Você que tem sua empresa, sua indústria, seja lá 10 mil funcionários, um funcionário, autônomo, todos nós geramos riquezas, geramos questões importantes. E aqui vocês estão tendo a oportunidade de ouvir uma pessoa que está num país que nos interessa. Porque, veja bem, para a China, o Brasil é importante também, porque 220 milhões é muito menos do que eles têm de habitantes, mas é um mercado consumidor imenso. Se comparar com os países da Europa, que você tem 7 milhões, 10 milhões, 15 milhões, Argentina 40, nós temos 220. E aí você foi, então, representar esse escritório jurídico e passou a viver lá. E passei a viver lá 5 anos. Eu voltava depois de 2012 uma vez por ano. E hoje, comandando o Lead China, tenho um principal objetivo de ir com certa frequência. A China é logo ali, né, Kiko? São 30 horas de voo, né? São 2 aviões, com uma quilometragem de 17 mil quilômetros, mas eu vou de 5 a 7 vezes por ano. Meu Deus. Então eu preciso fazer essa ponte, né? Então é importante... Mas você vai tomando um vinhozinho, né? Os aviões hoje são confortáveis, né? São aviões que oferecem muito conforto e muita tranquilidade para a gente viajar, realmente. Você vai daqui para Dubai? Geralmente eu pego o voo São Paulo-Dubai, Dubai, a cidade que eu vou parar, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Xiamen, né? Sempre eu uso a companhia Emirates, né, para fazer essa rota de Dubai, são 15 horas. 15 horas. Espero mais ou menos 4 horas e meia no aeroporto e depois mais 8 horas para Beijing, Shanghai, Hong Kong, dependendo de onde eu vou parar. Hangzhou, uma das cidades também. Cada região na China é um cluster, uma região que traz oportunidades muito diferentes. Mas o que nós sempre sentimos nessa aproximação com os chineses é que o Brasil cada vez mais tem um apelo de oportunidades para o desenvolvimento dos negócios chineses. Tanto é que a gente tem visto um ingresso, um aumento substancial dos investimentos estrangeiros diretos chineses no Brasil. Não só nas áreas tradicionais, por exemplo, de energia, né? A NVIDIA State Grid, Sim. que é o maior investidor hoje chinês aqui no Brasil, é energia elétrica, mas temos desenvolvido aí, acompanhado o desenvolvimento de energia limpa, como eólica e solar, desenvolvimento dos veículos elétricos, como já mencionamos, o comércio eletrônico, a manufatura inteligente. Então, empresas que fazem toda essa logística já estão aqui no Brasil. Tem até um caso, Kiko, de uma empresa chinesa chamada Anjun, ANJUN, em que ela desenvolveu a operação em Shenzhen, ou Shenzhen, que é o sul da China, era conhecido como Fábrica da China, uma vila de pescadores, quando o Deng Xiaoping visitou em 78, que hoje é um grande polo de inovação, e a operação da Anjun aqui no Brasil já é maior que a operação na China. Nossa. Então, para você ver as oportunidades que esse mercado sino-brasileiro pode trazer também aqui ao empresariado brasileiro. E por isso que nós estamos entrevistando aqui no último bloco, no próximo bloco, eu vou falar da Missão China que vai ocorrer em 2026, que é uma oportunidade para os empresários da nossa região poderem ir até a China por alguns dias e conhecer de perto quais são essas oportunidades entre os dois países. Agora, o Zé Ricardo, me fala uma coisa, o idioma é um limitante, né? Porque deve ter gente assistindo falando, meu Deus do céu, até quero vender meu produto lá, mas não falo inglês, não falo mandarim? Como é que faz? O mandarim é uma língua muito complexa, né? Uma língua Você muito aprendeu difícil. Mandarim? Eu aprendi, mas eu tive que aprender porque eu morava lá. Então, a gente tem um grande desafio. Imagina eu saindo, eu morava em Beijing, ou Pequim, né? Bei de norte, Jin de capital, capital do norte. Eu morava lá, que é o equivalente a Brasília, no sentido de ser um polo político, né? E por que o escritório estabeleceu a época lá? Porque a maioria dos investimentos chineses na época no Brasil eram de estatais, State-Owned Enterprises. Então, optou-se por constituir o escritório em Beijing. Quando eu saía de Beijing para qualquer outra cidade, eu poderia pegar um voo que chegasse de madrugada num lugar. Então, você imagina chegando numa outra cidade, uma cidade pequena, em que o aeroporto já está fechado, não tem táxi, não tem nada ali. Você precisa se virar. Você tem que dar um jeito de você falar, né, para você conseguir chegar num lugar, se hospedar, né? Então, o chinês era mandatório para mim que morava na China.
Hoje o brasileiro e o chinês se comunicam com vários artifícios, né? Dentre eles, por exemplo, tem muito chinês hoje usando o tradutor para falar não só com o brasileiro, mas para falar com o estrangeiro. Então você vê, por exemplo, nas feiras que os brasileiros participam, muitos brasileiros falando com chineses através de aplicativo de celular. Bom, então, aconteceu isso comigo. Recentemente nós fomos visitar a fábrica de automóveis aqui no Brasil e ao caminhar por lá eu tive uma dúvida e vinha vindo uma pessoa de origem chinesa e eu perguntei para ele em português. Ele pegou o celular, gravou a minha pergunta e traduziu, escutou, retraduziu e me devolveu. É interessante, né? Chinês não tem tempo ruim, Kiko. Chinês não tem tempo ruim. Bom. Café da manhã, almoço, jantar, disponível 24/7. É mesmo? E o brasileiro, então, é bem visto lá? Muito bem visto. Muito bem visto, porque o brasileiro também gosta de fazer negócios e nós temos algo muito em comum, que é o relacionamento. Perfeito. Nós precisamos sempre desenvolver o relacionamento antes de desenvolver um negócio. Ô, Zé Ricardo, nosso tempo passa rápido, né? Vamos por intervalo e no próximo bloco nós vamos falar da missão China, que vai ocorrer em maio agora. Realmente um momento único nessa questão da globalização dos negócios. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, de volta hoje, olha, um papo muito legal aqui, eu estou com o José Ricardo, que é co-chairman do Lead China. Ele faz um trabalho fantástico aí, morou na China, conhece aquela economia e hoje desenvolve um trabalho de aproximação entre empresas que têm o interesse de conhecer esse mercado e eventualmente poder participar. Zé Ricardo, em maio agora, em parceria com o Desenvolve Vale, nós estamos elaborando aí com a sua tutoria, né? Uma viagem, uma missão para a China. Vamos falar um pouco essa programação aqui para os nossos telespectadores, o que pode se esperar dessa missão? Um choque, eu acho que essa que é a palavra, Kiko, porque nós vamos mostrar a China moderna, a China do futuro, a China silenciosa, a China tecnológica. Então, esse é um país em que, diante dessa tecnologia disruptiva, nós vamos acompanhar veículos autônomos passando pela rua, drones entregando comida, né, robôs, né, como policiais regulando o tráfego urbano, né, o trânsito urbano. Então, o que nós vamos fazer é mostrar como vai ser o futuro. E essa missão, o que ela tem de especial? Ela tem de especial a imersão em diversas empresas de alta tecnologia, e aí a gente está falando desde cidades inteligentes, empresas de robótica humanoide, empresas de logística e manufatura inteligente, dentre outras, que dentro desses ecossistemas, o empresário brasileiro aqui da região do Vale, né, junto com essa curadoria feita em parceria com a Desenvolve Vale, vai poder entender quais são as soluções que eles podem importar da China para aprimorar o negócio aqui no Brasil. Olha só, realmente fico muito feliz com isso, porque nós queremos trazer isso bem perto do setor produtivo aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, onde nós temos exemplares empresários, pessoas que se dedicam aí, que tiveram sucesso na sua carreira e estão buscando esse aprimoramento, a expansão de seus mercados, e nada melhor do que a gente poder pisar nessa terra, conhecer, né, criar relações de contato. Vai ter um espaço lá para algum contato governamental local? Sem dúvida. Nós sempre nos preocupamos muito com essa triangulação, uma comunicação entre o governo, a academia e o empresariado. Então, nós vamos visitar desde institutos governamentais a laboratórios e também a empresas. Em 3 cidades, nós vamos visitar Beijing, depois Shanghai e concluímos em Shenzhen. Então, no norte, depois no meio, né, no litoral ali, Xangai, e terminamos em Shenzhen, no sul da China, muito próximo a Hong Kong. Para quê? Para que a gente conheça quais são as inovações que o Brasil precisa, diante de todos esses gargalos e desafios que nós temos por aqui. E é sempre bom lembrar que o mundo hoje, de fato, é globalizado. Você pode ser a favor, contra, mas pode ser o que for, mas é.
E para nossa satisfação, para nosso orgulho, hoje São José dos Campos produz produtos como a Embraer, que são fortemente bem-vindos e reconhecidos no espaço aéreo americano, China, outros tantos países que usam aeronaves fabricadas aqui. Isso é um orgulho para todos nós, como outras empresas. Da mesma forma, a Boeing, que se instalou aqui agora, né? E a gente deseja sucesso absoluto para as duas empresas. A concorrência entre elas se entendam e resolvam. Agora, que é um orgulho para todos nós sabermos que temos grandes empresas hoje pensando e esse desenvolvimento acontecendo aqui no Vale do Paraíba, para a gente é muito importante. Ricardo, o nosso tempo acabou e a gente vai ter muita coisa para contar. Essa missão vai acontecer em maio de 2026. Se você tiver interesse em saber mais detalhes, mande uma mensagem aqui para o Desenvolve Vale, através das redes sociais e tudo mais, que você já consegue nos achar. E a te agradecer e parabenizar por todo esse trabalho de importância que você faz para o desenvolvimento através do LEAD China, uma importante entidade aí de apoio ao desenvolvimento. Obrigado, Kiko. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos os telespectadores que estão nos assistindo e vendo a importância que a China tem nos nossos negócios hoje e no futuro também. Quero agradecer também ao nosso amigo, o professor André Guadalupe, que através do Desenvolve Vale Educação também está engajado aqui nessa missão China, e a todos os membros do Desenvolve Vale. Ok, Zé Ricardo, muito obrigado, viu? Obrigado, uma honra estar aqui. Excelente. Então hoje foi tudo sobre China. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.